por ceder seu tempo de vida em compartilhar com a gente, né? Toda essa história que você vem construindo com tanto zelo, com tanto carinho da sua história profissional, esse amor que você tem, né, pela educação, pela real transformação de vidas, e que você conecta tanto, né, com o nosso propósito. Então, a primeira coisa aqui hoje sobre o processo de gestão da permanência de alunos, falar um pouquinho sobre a diferença de retenção com sucesso estudante, né, que é a bandeira que a Dani tanto defende, que a gente já comprou pra gente também, total, né, e a gente vem então tentando fazer e dar apoio para que toda a tecnologia possa exponenciar ainda mais todos esses conceitos, essas estratégias. Mas nós duas somos comunicólogas, né? Então a gente é formada dentro da mesma área, especialistas em marketing educacional, fizemos mestrado também, mestras aí em administração, né? E vivenciamos na pele os desafios que vocês vivem hoje nas instituições de ensino de vocês, né? Então a gente sentou na cadeira, na responsabilidade do marketing educacional, não só na cadeira, mas também na sala de aula, né, Dani? Coordenando como ter uma visão sistêmica do processo todo, né? De como que o regulatório pesa e como que, de fato, a gente precisa se relacionar melhor com os nossos alunos. E foi experimentando tudo isso que a gente vem compartilhar com vocês o que a gente, de fato, acredita que tem um resultado diferencial. Para isso, Dani, eu trouxe, assim, eu tenho alguns números na minha cabeça que não saem, né? Que são as 2.000 instituições de ensino que fazem parte desse universo. Além dessas 2.000 instituições de ensino, a gente sabe que elas estão espalhadas dentro do universo todo. A gente sabe como que ela mudou, né? A essas instituições de ensino, a demanda que era muito maior do que a oferta começou a ser modificada. Então, a oferta hoje das vagas pelas instituições de ensino é muito maior do que a demanda. E isso acabou que a gente, como gestor de marketing educacional, começou a gastar mais dinheiro, mesmo investimentos, para captar novos alunos que nem sempre preenchem na sua totalidade as vagas. E quando preenche, a gente absurdamente tem aí uma taxa que eu costumo falar assim, que a gente convive bem na educação, com uma taxa de 20% no presencial e 35,5% no EAD. E aí, não estou falando nem de pós-pandemia, a gente está falando antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, Dani, traz um pouquinho para a gente desses números, de como que você enxerga esse momento, para a gente contextualizar e depois a gente vai descendo os conceitos aí. Se a gente pegar os números, por exemplo, se a gente pegar o censo de 2017, as pessoas que entraram, os alunos que entraram no ensino superior em 2010, que era para se formar até 2017, mais de 1 milhão de alunos, 1.392.000 alunos, acabaram e não conseguiram concluir a jornada educacional deles. E para mim isso é muito sério. São mais de 1 milhão de pessoas que a gente devolveu para a sociedade e que não conseguiram, tiveram por algum motivo seu sonho interrompido. Eu realmente acredito que nós temos a responsabilidade, uma vez que você trabalha com educação, você é responsável por dar apoio para esse aluno, para realmente ele conseguir terminar a jornada acadêmica dele e com sucesso. Então, a gente presenciou a urgência das prioridades sendo feita somente para atender a legislação do MEC. A gente vem falando sobre isso, né? Que é importante, sim, é importante, gente. Mas será que é tão mais importante do que a expectativa do nosso aluno que ingressa e que precisa de fato da mobilidade social tão sonhada, né? Ele passa 5 anos, 4, 5 anos, dedicando tanto esforço, tanta energia dele na nossa instituição, e a gente muitas vezes negligencia absurdamente, né, as prioridades de olhar para ele como indivíduo e acaba priorizando atender a legislação do MEC, né? Como a gente viu isso, né, Dani? A gente costuma dizer que, eu costumo dizer que as instituições de ensino, elas viveram nos últimos anos, as de ensino superior, viveram nos últimos anos muito mais preocupadas em atender regulação. E tá tudo certo no sentido de a gente precisa cumprir regulação, né? E regulação no Brasil para o segmento educacional não é nada fácil, é desafiador. Mas com isso, o foco e o core business mesmo acaba ficando de lado, né? Então, as instituições se preocuparam com uma parte e deixaram de se preocupar com a parte fundamental, que é realmente o aluno. Quando a gente fala dessa permanência, dessa preocupação, a gente defende muito esse conceito, né, Fer, de a diferença da retenção. Vocês nunca vão me ouvir falando retenção.
Toda vez que eu falo essa palavra, para mim é estranho, porque a impressão que causa é que a instituição está tentando segurar o aluno para que ele não saia. Então, acaba dificultando a saída do aluno. E o meu pensamento é totalmente o contrário. Nosso pensamento é contrário. A gente realmente defende o sucesso do estudante, ou seja, a instituição dando apoio e suporte para o aluno para que ele permaneça na jornada acadêmica dele até o final e com sucesso. Se eu pudesse definir gestão da permanência em uma frase, é a frase que eu mais falo. Acesso sem apoio não é oportunidade. Então, não é porque a instituição de ensino permitiu o acesso do aluno, seja por meio de uma bolsa, ou seja por meio da matrícula convencional mesmo, que isso é uma oportunidade real. Isso não é uma oportunidade real. Se a instituição não der apoio para o aluno, e aí quando a gente fala apoio, é em todos os sentidos, não é só o apoio acadêmico, que é o só. Estou falando mais do que o apoio acadêmico, eu estou falando de apoio emocional, apoio social. Então, é isso que a gente realmente acredita e que vem lutando para que os gestores educacionais tenham essa mudança de mindset. Dani, eu adoro quando você fala sobre isso. Explica mais para o pessoal aqui da onde surgiu esse termo gestão da permanência do estudante. Porque, você falou um pouquinho da diferença da retenção e do sucesso, mas assim, eu sei que você, como você é uma estudiosa profunda, né, das teorias que levaram, né, à construção de um modelo de gestão da permanência, conta pra gente por que você desenvolveu isso e por que você resolveu estudar essa temática de uma forma tão profunda. A minha motivação foi quando eu fui para a sala de aula mesmo. Quando eu comecei a lecionar, eu comecei a perceber as dificuldades que os alunos tinham de aprendizagem, que elas estavam muito mais ligadas a outras questões do que efetivamente com o dinheiro, né? Então, a gente via trancamento, cancelamento de matrícula, abandono, mas eu comecei a prestar atenção que os alunos, eles saíam por motivos que, quando você ia olhar no protocolo, era questão financeira. E eu não me conformava com isso, porque para mim não fazia sentido. Existe o dinheiro, existe a parte monetária, mas existe o valor, existe a percepção de valor. E o estudo, o ensino, ele é muito valoroso. O dinheiro não compra isso, né? Então, eu comecei a me incomodar muito e comecei a ver que no Brasil a gente trabalhava com essa temática da retenção, pensando na evasão. Qual a diferença? Quando você fala do conceito de retenção, que é um conjunto de estratégias e ações para manter o aluno na instituição, eu estou falando que é a vontade da instituição que ele fique ali, que ele não evada, que ele não saia. Quando eu falo do sucesso do estudante, que é um conceito amplamente utilizado nos países de primeiro mundo, então Estados Unidos, Europa, Austrália e outros países, Dinamarca, Suécia, enfim, eu percebi que esse conceito de sucesso do estudante, ele estava ligado a conjuntos de estratégias e de ações que apoiam o aluno a continuar. Então, não é o desejo da instituição, é a decisão do aluno de permanecer estudando. Enfim, faz muito mais sentido o aluno escolher permanecer na instituição do que a instituição fazer alguma coisa para segurar o aluno. Quando a gente para ver o que as instituições de ensino fazem para evasão, eu uso a expressão que elas ressuscitam morto. Elas tentam reverter uma situação que já aconteceu. O cara já saiu, o aluno já saiu. E aí, a hora que você vai ver, os motivos são sempre os mesmos, financeiro e pessoal. Só que quando você age de maneira preditiva, que esse é um dos pilares da gestão da permanência, desse modelo que eu criei, a gente começa a perceber que a questão financeira é o último dos motivacionais. Ele pode sim interferir, a gente até vai falar disso nesse momento de pandemia, que é uma grande preocupação dos gestores, mas é o último dos motivos. Então, você começa a conversar com o aluno, você começa a entender que o aluno está, por exemplo, com um problema de alimentação, que ele está com um problema de realmente não ter... ele acha que ele não tem a capacidade para aprender o que está sendo ensinado, porque ele veio de uma base muito fraca.
Então, são questões muito mais ligadas a questões socioeconômicas, psicossociais, que fazem com que esse aluno desista, que ele pare a faculdade, que ele desista desse sonho dele mesmo. Então, eu realmente acredito que a gente não trabalha com permanência só num setor. Para mim, tem que ter uma visão sistêmica, tem que ter uma visão integrada. A gente tem que trabalhar isso desde a venda, desde a captação. Eu tenho que orientar o aluno no curso. O aluno, quantas vezes, né, a gente já viu alunos, né, Fer, falando, eu quero fazer um curso de farmácia. Quanto custa? É R$800. Não, então eu vou fazer contábeis. Ele escolhe o curso pelo preço e não pelas competências, as habilidades e pelo sonho dele. Isso acontece muito. Então, e quando acontece isso, né, Dani? A gente estava falando sobre isso, assim, quando acontece que o aluno escolhe pelo preço, ele vai sair pelo preço. Ele vai sair. A escolha do aluno da instituição de ensino, ela não pode ser feita por preço ou por qualquer tipo de desconto. Porque se for essa a principal motivação dele ao escolher a sua instituição de ensino, espere a evasão. Já conte com a evasão. Porque ele não vai ficar. Ele é sensível a isso, ele vai sair também. Né? É porque a gente não conseguiu vender o valor daquilo para a vida dele. Exatamente. Eu falo sobre isso. E eu ia falar sobre uma coisa que você está falando super importante, Dani, lindo que você explicou. Será por quê que os mantenedores, né, os gestores de instituições de ensino, eles focam tanto nesse processo, eu falo de remédio mesmo, né, da evasão, de tratar lá como você falou, de ressuscitar defunto, e não consegue, de fato, fazer um trabalho e ter uma visão de uma forma preventiva da importância disso. Quando eu vi você falando sobre as faculdades, como que esse modelo já existe lá, não foi nenhuma invenção da cabeça só da Dani, ela estudou, teoria, existe muito conhecimento, muito estudo científico, com base científica de tudo isso, e existem instituições de ensino que já fazem isso há muito tempo, que inclusive dá um banho pra gente, né? Quando a gente criou a Orca-Love, por exemplo, a gente espelhou nas instituições de ensino que fazem o sucesso do estudante usando carreiras e empregabilidade como a principal ferramenta desse processo de sucesso do estudante, desde a captação, durante a jornada e pós-jornada, né? E a gente vê... Eles reconhecem não só como o ensino transformou a vida deles e apoiou, mas eles reconhecem como a instituição apoiou a jornada acadêmica deles, como as competências, as habilidades necessárias que ele precisava para poder chegar no lugar onde ele chegou foram desenvolvidas na sala de aula, fora da sala de aula. Então eu falo que o Brasil ainda está muito atrasado, e para mim assim, dói mesmo, dói porque, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente vê, para mim a pandemia, para todo mundo é uma coisa horrível, péssima, mas se eu posso tentar tirar alguma lição disso tudo, é que ela está servindo, paradoxalmente, para a gente resolver questões que já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. O Brasil ainda está muito atrasado, mas ainda dá tempo, né, da gente mudar esse mindset, dos gestores mudarem essa visão ultrapassada. Quando a gente fala de gestão da permanência, a gente está falando de uma abordagem integrativa e não separada, isolada, onde o financeiro é o que impera. Tem uma frase que eu gosto muito do Fred Reichel, o criador do NPS, da pesquisa NPS, até te falei esses dias, que ele fala o seguinte, ele defende muito a questão da lealdade, né? Ele traz esse conceito de fidelidade e lealdade. Isso é uma coisa que eu sempre abordo também. Existe diferença entre a lealdade do aluno e a fidelidade do aluno. Nas instituições que trabalham com sucesso estudante, o que a gente vê são alunos leais, que não é pelo preço ou por outras questões que deixam de ser embaixadores da marca, embaixadores da instituição, né? E o Fred fala o seguinte, ele fala assim, não se preocupe com o bolso dos seus alunos, se preocupe com ele, porque o bolso é consequência, entende? Você não vai ser leal a uma marca que te prestou um tipo de serviço diferenciado, que te ouviu ao invés de simplesmente te escutar por obrigação. Quando a gente se coloca no lugar, é a cultura da empatia, a economia da empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro. Então as instituições elas precisam aprender muito com outros segmentos, escutar realmente para tentar desenvolver clientes, alunos, colaboradores leais e não
fiéis, simplesmente, que na primeira oportunidade vão sair da instituição, vão deixar a marca e não vão ser embaixadores da marca. Dani, por que você acha que as instituições de ensino negligenciaram por tanto tempo o ouvir o aluno, né? Fer, eu acho que o motivo já está até, a resposta já está até na pergunta, no sentido de essa questão da mercantilização da educação, não foi você que inventou, não fui eu que inventei, isso já existe há muito tempo. A educação é um negócio, ponto. É um negócio com uma missão diferente, mas é um negócio. Você está recebendo para poder ofertar algo em troca. Tem uma troca, né? Existe essa questão comercial. Não tem como fugir disso. Mas ainda há muitas instituições que não aceitam isso. E pode ter certeza que são as instituições que estão tendo mais problema agora. Por quê? Quando você não consegue enxergar o aluno, o pai do aluno, o responsável financeiro, como cliente, você justamente não escuta. Você vai ser uma instituição que vai viver para cumprir regulação. Você não vai estar focado, por exemplo, em oferecer para ele uma experiência longitudinal que seja realmente significativa. A gente vê muito em outros segmentos, em outros mercados, a questão da experiência do usuário, a experiência do cliente, né? Esses conceitos que emergiram nos últimos anos. E a gente não aplica isso na educação. Para mim é inadmissível isso, para mim é inaceitável isso. Eu estava até lendo um artigo hoje, eu não lembro o periódico, mas a educação não vai voltar a ser o que era antes, 100% como era antes. Nem a presencial, nem a distância, né? E quando alguém discute comigo assim, não, mas vai sim. Eu falo o seguinte, gente, várias forças sociais a gente já enfrentou, né? Nos últimos séculos, desde que o mundo é mundo. E qualquer força social, ela muda o comportamento de consumo, ela muda o comportamento do consumidor mesmo e precisa de produto para ser adequado àquele momento, àquela situação. Então, para mim, é muito claro de que a educação, como a gente conhecia até março de 2020, ela mudou. Eu não vou falar que ela não existe mais, estou falando que ela mudou. E aí, o que efetivamente as instituições estão fazendo para criar, para elaborar produto que se adeque às atuais necessidades, as competências, as habilidades que o profissional do futuro precisa ter. Se a gente para olhar, por exemplo, empresas de tecnologia, vai para o Vale do Silício, a maioria ali contrata sem ter faculdade. Você não precisa ter uma faculdade obrigatória, você não é obrigado a ter. Mas a pessoa que entra numa empresa tipo Google, Facebook, etc., ela tem as competências e as habilidades para aquela vaga. Então, enquanto a gente está preocupando só em desenvolver aquilo que a regulação, aquilo que o DCN pede, a diretriz, a gente está perdendo a oportunidade de desenvolver o profissional do futuro e de fazer diferente, né? Tem aqui um colega meu de trabalho, o Rodrigo, não sei se está aqui ainda. A gente trabalhou junto na 3M. Eu falo que a 3M do Brasil foi a minha maior escola. Muito mais que a faculdade. O que a 3M me desenvolveu, eu jamais aprenderia na faculdade. E é por isso que não entra na minha cabeça como os cursos ainda estão tão distantes e as instituições estão tão distantes da questão da carreira e da empregabilidade, né? Por isso que a gente fala tanto, bate tanto nessa tecla para que os cursos e os gestores, os acadêmicos, eles possam realmente ir além do que cumprir a legislação do MEC. É realmente entregar um produto que vai fazer com que o aluno ele tenha um emprego antes de sair da faculdade, né? E, Dani, olha só, sobre isso que a Lívia falou, né? O aluno escolhe a instituição pela nota do MEC, definitivamente a gente sabe que não. E mais, gente, eu sempre costumo falar, a Dani sabe disso aí, do nosso discurso que a gente sempre usou como gestor de marketing, né? Que eu chamo de do discurso egocêntrico. Eu tenho a melhor nota do MEC, eu tenho os melhores professores, mestres e doutores, a melhor infraestrutura, os melhores laboratórios, professores, mestres e doutores. Ou seja, não tem instituição de ensino que não usa essa abordagem. Todas usam essa abordagem. E sabe qual que é o problema disso? Que todas usam essa mesma abordagem para tentar convencer o aluno a optar por ela. Como que vocês acham que o aluno, de fato, vai optar por você ou pelo outro, sendo que a forma que vocês comunicam, o diferencial de vocês é idêntico e não levam em conta
a dor e o conflito que ele vive naquele momento, né? Ô, Fê, quando a gente olha o modelo educacional dos Estados Unidos, por exemplo, é totalmente focado na orientação de carreira. O primeiro ano, você não tem que definir exatamente a sua área. Você começa a ter disciplinas e começa a ter um trabalho tem os escritórios de carreira ali, onde você é direcionado de acordo com o que você tem de competência, daquilo que você espera, daquilo que você sonha, das suas expectativas. Então, a gente está muito, muito atrasado nesse sentido. E é por isso também que a gente tem uma evasão muito alta. Eu cansei de ver meus alunos de publicidade se formando quarto ano, dia da formatura. Muitas vezes, eu falo isso nos discursos de Paraninfa que eu faço. Eu olho para a carinha deles assim, para muitos ali, eu sei que eles estão sofrendo. Por quê? É aquela pressão. Acabou o curso e eu não tenho emprego ainda. E o que eu vou fazer com o meu diploma de publicidade? Eu vou fazer nada. Eu vou trabalhar numa loja de roupa, por exemplo. Estudei para trabalhar numa loja de roupa. Não é demérito. Estou dizendo que a pessoa se frustra. Por quê? Porque ela começou a fazer o curso errado. A gente não orientou da maneira adequada. A gente não deu esse suporte. A gente não deu apoio para que ele entendesse que publicidade e propaganda não era o curso adequado. Entende? Então, assim, a gente está muito distante do que realmente deveria acontecer. Isso foi um dos motivos, Dani, que eu ouvia os meus alunos. Eu dava aula no 8º período de administração, de empreendedorismo e inovação. E foi sentindo isso que você sentiu aí na colação de grau, só que dentro de sala de aula ainda. Então, eu tive um pouquinho de chance ainda de tentar reverter essa situação. E os meus alunos falaram assim: professora, hoje eu sou aluno, amanhã eu sou um desempregado. Aí a gente precisa repensar os processos todos e olhar, como você falou, no olhar empático para o nosso estudante, para a gente descobrir que há forma, sim, de reverter. E eu sempre falei, cara, eu acredito que dá para as instituições de ensino virar esse jogo. Eu acho que ainda está na nossa mão, tá? E tá? Eu não sei quanto tempo que ainda está na nossa mão como instituição de ensino virar esse jogo. Não sei se vai ficar muito tempo nisso, Dani. E o momento é agora, Fê. Se a gente para pensar em tudo que está acontecendo, toda essa consequência devastadora da pandemia, vive me perguntando, desde quando começou a pandemia, o que eu recebo de e-mail, de pergunta, de pedido de ajuda quanto que vai ser a evasão? Qual a projeção? A gente estava falando disso. É irresponsabilidade da nossa parte dizer que a projeção é XYZ, porque ninguém nunca viveu um cenário como esse. Então, a gente tem certeza absoluta que vai ser muito maior do que em qualquer tempo. Mas aí vem aquela questão também. As instituições de ensino que fizeram uma entrega boa e onde o aluno conseguiu ter essa percepção, ele enxergou o valor dessa pivotagem, dessa mudança, dessa adaptação, elas vão ter muito menos problema do que as outras. Então, assim, mitigar a evasão, para mim, é uma questão que envolve, não é uma estratégia. Se eu for falar de boas práticas aqui, eu tenho vários exemplos, mas eu ainda não tenho uma instituição no Brasil, pasmem. Olha que eu viajo por várias, muitas eu não atendo como consultora, mas me procuram ou me compartilham comigo mesmo. Eu ainda não consegui enxergar, existem umas promissoras aí, mas eu ainda não consegui enxergar isso funcionando na prática de maneira geral. Ou seja, eu pensando na permanência do meu aluno desde a captação, eu orientando esse aluno, pensando na carreira, na empregabilidade, dando apoio social, apoio emocional. Olha esse período de pandemia, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo ansioso. Não é só o aluno. Alguém já parou para perguntar como é que os professores estão? Que ações que as instituições estão fazendo com os professores para apoiar os professores? Então, existe ainda muito chão, muito caminho para ser percorrido, mas eu também acredito que esse momento de pós-pandemia vai ser a grande chance para as instituições de ensino mudarem esse mindset e realmente serem mais assertivas aí. E, né, que a revista Ensino Superior soltou essa semana, ou semana passada, não sei, dizendo a previsão das 2.000 instituições de ensino, 30% delas vão, infelizmente, fechar suas portas, né? E quantos mil alunos que vão abandonar esse sonho, Dani? Cerca de 400 mil alunos, não é isso? Acho que era isso. Exatamente, 400 mil alunos com essas portas fechadas, né? E a gente falou muito sobre as instituições de ensino pequenas vão ter campo para poder lutar
nesse mercado, com esses grandes grupos educacionais que têm muito mais dinheiro, muito mais poder, nós dois temos a mesma opinião, né? Conta aí pra gente, finaliza. No segmento educacional, gente, a conta é simples. Diferente de outros segmentos onde se investe muito para ter ponto de contato com o consumidor, no segmento educacional a gente tem pontos de contato, tem esse contato diário e a gente consegue, sim, criar esse relacionamento, esse engajamento. Então, para a gente é muito simples. As instituições pequenas têm, sim, oportunidade, desde que elas foquem em humanidade, personalização. A instituição grande, os grandes grupos, eles fazem em escala. É diferente. Obviamente, eles vão ter condição de ofertar um preço que você não vai ter condição de ofertar. Fato. Mas se você tiver um diferencial competitivo, e o que seria esse diferencial competitivo? Não dá tempo de mudar o produto totalmente para o segundo semestre, mas dá tempo de você implementar um atendimento de excelência, essa cultura do atendimento de excelência, dá tempo de você implementar um projeto de carreira, começar a prestar atenção na carreira e na empregabilidade do seu aluno e do seu egresso. Então, existem sim alternativas, existem sim campo, mas só vão ter essa oportunidade as instituições de ensino que realmente terem essa orientação estratégica de trabalhar de maneira personalizada, de maneira humanizada, entregando um produto que é muito mais do que o básico, que é a obrigação, do que o DCN nos manda entregar, entendeu? Então, essa é a nossa opinião, é isso que a gente realmente acredita. Existe muita oportunidade, sim, na crise, na pós-pandemia. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Já está sendo muito desafiador, né, Fê? A gente está trabalhando que nem louco, mas se a gente realmente acredita nessa mudança que a educação pode promover, a gente tem essa responsabilidade de nos desafiarmos a realmente tentar entregar algo mais não só factível, mas o sucesso do aluno mesmo. Buscar realmente o sucesso do aluno, não simplesmente um número, não simplesmente uma matrícula.